Todos são médiuns, muito bem, está estudando, né? Isso mesmo. Então, o livro dos médiuns nos fala que todos nós temos, em algum grau, mediunidade. A mediunidade, gente, é essa percepção ou esse contato que nós fazemos com o mundo espiritual. Aí o senhor consegue o que? Evidência? Qual que é a sua mediunidade? Incorporação? Minha? Intuição. Intuição, muito bem, nota 10, hein? Exatamente. Então nós temos vários tipos de mediunidade que não são aquelas que nós chamamos ostensivas. Então nós chamamos de médiums aquela pessoa que abriu o passe, né, de Deus. Ou então aquela pessoa que tem a mediunidade ostensiva, né? Ou seja, uma mediunidade mais aflorada. Hoje, graças à doutrina, nós sabemos que essas mediunidades afloradas, elas têm uma razão de ser. Então, o médium com a mediunidade ostensiva, ele o é, não porque ele é um privilegiado, mas porque ele veio com uma missão específica a desempenhar, né? Então, nós não temos privilégios, tá? Nós somos todos iguais. Então, é essa a beleza da doutrina de Jesus. Somos todos iguais, somos todos irmãos, diferentes, sim, uns dos outros, mas nem por isso tão diferentes assim, né? Somos filhos de Deus, somos irmãos e temos as mesmas capacidades. Muito bem, então, esses espíritos, gente, a grande verdade que a doutrina trouxe para a gente é que esses espíritos, ou os nossos irmãos desencarnados, convivem conosco durante todo o tempo. Então nós sentimos a presença, um dá um arrepio, né? O outro tem, enfim, nós sentimos a presença deles todo o tempo, tá? Mas nem por isso nós somos considerados, então, médiuns, como eu falei, no sentido ostensivo. Mas nós temos ainda, além da mediunidade, não sei se a gente poderia falar que é um tipo de mediunidade, um outro fenômeno que chama emancipação da alma. E o que seria essa emancipação da alma, né? E aí, só para a gente ter uma ideia, vamos pegar o nosso direito aqui, o nosso direito brasileiro, o nosso direito civil brasileiro. Existe uma figura chamada emancipação. O que é emancipar? Emancipar é quando você tem um jovem, né, entre 16 e 18 anos, que ele não pode, nessa idade, desempenhar atos da vida civil. Ele não pode casar sem consentimento dos pais, ele não pode assinar uma escritura, enfim, vários atos da vida civil. E o direito, então, criou esse mecanismo para falar assim, olha, em determinadas ocasiões, por uma necessidade ou por uma capacidade incomum desse jovem, ele pode ser considerado, sim, um adulto. E aí, então, existe esse fenômeno chamado emancipação civil. E o que isso tem a ver com a emancipação da alma? A emancipação da alma é mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, de regra geral, o nosso espírito está o quê? Confinado no nosso corpo, certo? Então, essa ligação ela é permanente. Mas, vem a doutrina espírita nos esclarecer que, por vezes, o nosso espírito consegue sim se desprender desse corpo. Quem aqui já teve esse desprendimento? Todo mundo. Todo mundo. Vocês estão muito estudados, né? Não precisa nem de palestra, né? Bem, então nós podemos nos desprender e desprendemos relativamente todo dia. Tá? Todos os dias nós fazemos esse desprendimento, né? E em que ocasiões? Aí, segundo a doutrina espírita, ele nos fala que é durante o sono, nos sonhos, né, decorrente desse sono, obviamente, do sonambulismo, da êxtase e em algumas experiências mediúnicas, né? Então, o que nós temos aí? Nós temos determinados momentos onde a nossa alma, então, o que ela faz? Cai fora. E por que acontece isso? Por que será que Deus fez assim? Aí nós vamos ver aí na pergunta 400. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? E os espíritos respondem. É como se perguntasse a um encarcerado se lhe agrada o cárcere. Né? Já pensaram nisso? Então você está feliz aí dentro do seu corpo? Tá, não. Então, né? A hora que dá, a hora do soninho, você ó, né? Tem gente que nem espera, encostou na cama já. Não é isso? Outros durante a tarde também dá encostar. Né? Porque é bom demais durante o lar, gente. Então, é como se o nosso espírito tivesse encarcerado.
E aqui ele complementa: o espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação, e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Né? Então, é realmente um verdadeiro presente que Deus nos dá, esse momento do sono, exatamente porque é esse momento que nós nos desprendemos do corpo. E nós vamos então revisitar o nosso lado imaginário, que é o plano espiritual. Tá? Nós estamos aqui de passagem, não podemos esquecer isso. E o que acontece durante o sono? Na pergunta 401. Durante o sono a alma repousa? Aí os espíritos respondem: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este dando sua presença, ele se lança ao espaço e entra em relação mais direta com os espíritos. Então aqui na imagem a gente vê, né? Fantasminha camarada, ó, cai fora. Vamos embora, gente, vamos aproveitar. Hora do recreio. Quem não gosta da hora do recreio? Né? Todo mundo gosta. Então, essa hora é uma hora maravilhosa. Então, os espíritos nos falam: no mundo espiritual, ninguém fica parado. Tá? Deu esse tempinho, a gente dorme? Não. Vamos embora. Vamos fazer coisa boa, vamos ver coisa boa. Né? Vamos aproveitar esse momento tão especial, que é um momento de verdadeira liberdade. Certo? Então, nessa liberdade, nós podemos então fazer todas essas voltas aí, né? E nós vamos ver ainda que nesse momento, então, que determinados tipos de atividade nós podemos realizar durante esse sono, né? E aí a doutrina vai nos explicar que vai depender muito do grau de evolução moral de cada um de nós e, respectivamente, dos interesses. Tá? Então, nós vamos, como diz, quando você tem liberdade, é para quê? Para fazer o que você quer, não é isso? Se você está preso, por exemplo, você tem que hoje trabalhar. Você está ali preso, você não está ali por vontade. E fala assim: não, hoje você não precisa trabalhar, não. O que você vai fazer com o seu tempo? Você vai trabalhar? Não, você vai aproveitar para fazer coisas diferentes, que te dê prazer, não é isso? Então, nesse momento é o que nós fazemos também. E de regra, então, dizem os espíritos que nós vamos para nos instruir espiritual e materialmente, tá? Então, é muito comum nós pegarmos umas aulinhas, e é por isso que de vez em quando você vê um palestrante falar uma coisa e outro palestrante falar a mesma coisa, porque eles foram na mesma aulinha lá. Já aconteceu isso comigo e com o Santo Klinker. Eu tive uma intuição, aí falei numa aula do Ezio, aí depois eu vi a palestra dele e falou a mesma coisa. Eu falei assim: gente, olha só, nós tivemos na mesma palestra do lado de lá. É muito interessante isso. Então nós vamos nos instruir, né, espiritual e materialmente. Nós vamos executar trabalhos de assistência espiritual, né? Então, de acordo com a nossa capacidade, com os nossos interesses, nós podemos sim trabalhar. Então, às vezes você pensa assim: nossa, eu trabalho demais aqui, eu gostaria tanto de ajudar mais, eu não tenho tempo. Podemos, né? À noite também é esse tempo de nós pedirmos e, se formos capazes, de prestar essa assistência espiritual, né? Depois, encontro com outros espíritos, encarnados e desencarnados. Então, o livro dos Espíritos nos fala que a gente mal sai do corpo e vai encontrar com os amigos. Então, muitas vezes você fala assim: nossa, mas tem tanto tempo que eu não encontro com aquele amigo. Mas, na verdade, às vezes você encontrou com ele naquela noite. Aí você acorda lembrando tanto daquele amigo: nossa, mas eu lembro dele. Hoje eu estou pensando muito nele. Então, vocês às vezes passaram a noite juntos. Entende? Então, a gente está o tempo todo nesse encontro com amigos, com pessoas que a gente tem afinidade, né? E é muito interessante, porque encarnados ou desencarnados, tá? Então, tanto faz, nós podemos entrar em relação com um parente, por exemplo, você não consegue ver, né? Você tem saudade dele, você encontra com ele. Quantas pessoas também nos contam, por exemplo: ah, eu perdi o meu marido, mas eu tive sonho com ele. Esses dias um colega me relatou lá: eu tenho sonhado com meu marido toda noite. Eu falei: que bom, tem sido bom? Ela falou: tem. Eu falei: então não há problema, está bom. Que maravilha. Então, esses encontros, eles acontecem o tempo todo, tá, gente? Depois, nós recebemos orientações e advertências dos nossos guias espirituais. Então, são momentos a gente levar o puxãozinho na orelha, né?
levar uma dica também, né? Claro que eles não são também estão ali só para criticar, né? Mas para nos ajudar, principalmente. E nós recebemos energias fluídicas do plano espiritual para fortalecimento de nossas lutas. Essa aqui é fundamental, gente. Hoje, até a medicina sabe que uma pessoa que não dorme, ela tem uma propensão para pegar uma doença física gigantesca. Gigantesca. Porque o nosso espírito necessita repouso. Repouso por quê? Porque é lá que ele se alimenta espiritualmente. Tá? Então, o sono não é um fenômeno qualquer. A pessoa te chama de dorminhoco, Francisco, você fala, graças a Deus. Né? Porque é a melhor coisa que tem. Porque o sono é essa oportunidade, então, que nós temos para nos refazer. Olha que coisa importante. Só que acontece que tem pessoas tipo Humberto assim, gente, que é complicado. Então, Humberto com os pensamentos malévolos dele, uma pessoa que gosta só de forró e farra, entendeu? O que ele faz durante o sono? Eu também posso ir para o forró, para a gafieira, né? Ou seja, também nós temos que considerar isso. Como nós vimos inicialmente, vai depender muito do quê? Das afinidades. Então, por isso que muitas vezes as pessoas têm o sono, mas aquele sono não é tranquilo, aquilo não é reparador. Porque ao invés de ele ir para um lugar de descanso, ele vai para um lugar que, na verdade, absorve ele mais ainda. Então, nós temos que ter muito cuidado com o nosso sono. Né? E ele reflete o quê? Reflete aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia. Se eu estou aqui todo dia no centro, se eu sou uma pessoa de oração, se eu sou uma pessoa que gosta de ler o Evangelho, que tipo de coisa será que eu vou fazer quando eu dormir? E ao contrário, se eu for uma pessoa da gandaia, farra, será onde que eu vou no meu sono? Está tudo ligado, tá bom? E aí nós vamos ver no livro Missionários da Luz, o André Luiz nos falar sobre aquela primeira opção ali, se instrui, né? Espiritual e materialmente. Ele conta um fato para a gente ver o tanto que a gente é danadinho, né? Ele conta que foram convidados para uma palestra de instrução 300 encarnados. E aí lá ele perguntou, e quantos vieram? 30. 30? Cadê os outros? Fulaninho foi ver a fulaninha. Fulaninho foi fazer o negócio que ele sonhava. Não sei o que foi. E aí ele vai explicando como nós divergimos, né? Como nós malbaratamos o nosso tempo. Então, de 300, gente, 30 compareceram na instrução do plano espiritual. Por quê? Porque os nossos interesses ainda são grosseiros. Nossos interesses estão muito ligados terra a terra. Então, naturalmente, eu não vou poder aproveitar. Né? E ele nos conta ainda uma coisa muito interessante que a gente se pergunta, mas o que adianta eu estar nessa instrução espiritual se eu acordo aqui e não lembro de nada? Aí ele fala para a gente, olha, realmente o cérebro ele não vai guardar toda a mensagem, mas necessariamente o espírito vai. Olha só que interessante. E ele fala aqui, ó, e aí aquele que foi, ele acorda revigorado, com sentimentos elevados e enriquecem-se em nossas experiências de observações diárias e no trabalho de cada dia. Ou seja, quando a gente realmente aproveita essas oportunidades, a gente volta para o corpo renovado, transformado, feliz até. Né? Quem aqui já teve um dia complicado aí, no outro dia você amanhece tão bem? Mas nossa, que bom! Você foi num lugar desse, pode ter certeza. Tá? Então, o nosso espírito está sempre em busca dessas coisas boas, né? Esperamos todos nós. Bem, e nesses encontros, então, dos encarnados que nós falamos, nós temos essa facilidade de encontrar os nossos queridos também. Bom, mas isso eu já falei, né? Bom, então é isso. Então nós temos essa oportunidade todos os dias de nos refazer. Mas é preciso então que a nossa mente, a nossa vida diária reflita ou nos dê condições de bem aproveitar a nossa noite, certo? Bom, passando aí, nós vamos entrar na outra seara que é muito complexa, dos sonhos. Por quê? Todo mundo quer entender os sonhos, né? Então, a primeira coisa que nós temos que levar em conta, por favor, vamos aprender isso aqui de uma vez por todas. Por quê?
Porque nós vemos espíritas que vão até as videntes para me fala o que é meu sonho. Então o que acontece? O Espiritismo nos explica, o cérebro é incapaz de conter todo o arsenal de informação do nosso espírito. Retornando ao nosso corpo físico, voltamos a ficar limitados, não só em nossas capacidades, mas também em nossas lembranças. Aí ele vai explicar o que acontece durante os nossos sonhos. Primeiro, muitos deles vão ser reflexos decorrentes das nossas preocupações diárias e impressões físicas do próprio organismo. Ou seja, aquilo que você pensa que é um sonho, na verdade é só um reflexo de uma coisa que você vivenciou. Depois, recordações fragmentares de atividade do espírito durante o sono. Então, como eu falei, você vai sim, às vezes, assistir uma palestra, mas o que você grava dessa palestra é pouquíssimo no seu cérebro, né? Mas aquilo está lá dentro, como André Luiz explicou. Depois, lembranças de experiências passadas. Então, o que acontece? Várias vezes nós revisitamos tempos passados nossos. Então, quem não teve aqui já a sensação de queda, de suicídio? Eu já tive várias vezes. Muito provavelmente foi uma das vezes que eu suicidei. Muito provavelmente. Então, nós temos recordações de vidas passadas, e podem ser boas ou ruins. E nós temos também, por último, as experiências reais vivenciadas pelo espírito. Então, muitas vezes nós gravamos, sim, essas experiências boas e reais, né, dona? Tia Cleusa deve ter muitas para contar aí para a gente, né? Então, a pessoa, quando tem uma mediunidade um pouquinho mais aflorada, essa lembrança dos sonhos é muito mais comum do que é para a gente, tá? Mas, de regra, então, gente, não nos preocupemos jamais em ficar querendo interpretar sonhos, tá bom? Vamos, ao contrário, vamos nos dedicar a ter bons dias e para termos boas noites de sono, né? Porque aí sim nós vamos aproveitar. Porque pelo sonho nós não vamos angariar muita coisa boa, não. Não é por aí que você vai resolver a sua vida, né? Que a pessoa vai para o vidente para quê? Não, se ela souber o que o meu sonho falou, né? Está resolvido o meu problema. Acho que as pessoas lembram, sabe de quê? Disso aqui, ó, José do Egito. José do Egito, né, ele foi lá e falou para o faraó, né? Mas aquilo ali é diferente, gente. Ali é uma premonição, é uma coisa que veio do alto para ele. É um dom que ele tinha, de adivinhar os sonhos. Então ele adivinhava os sonhos. Então é uma situação diferente. Mas, então, os profetas, eles têm essa missão natural. E eles se mostram quais são, né? E quando o que acontece? A gente procura o profeta, ou essa pessoa, esse vidente, essa pessoa para nos dizer o sonho, geralmente o que nós podemos encontrar? Pessoas despreparadas, tá? E normalmente o são, principalmente se cobrar, né? Né? Então são médiums, mas que não estão efetivamente preparadas para lidar com aquela informação. E como elas estão ganhando ali, elas vão falar qualquer coisa para você. Algumas coisas elas vão acertar, porque ela é médium, ela consegue ver muita coisa, assim, né? Os espíritos sopram para ela outras coisas, mas a gente sabe que nós temos livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é absoluto, então a qualquer momento a gente muda a nossa vida, tá? E o que nós viemos aqui para realizar, a vida que eu tenho aqui, é a melhor vida que eu poderia ter. Por quê? Quem escolheu fui eu, né? Então nós não estamos aqui para tentar adivinhar sonhos. Então a doutrina nos fala exatamente para a gente evitar esse tipo de coisa. Os profetas que vêm do alto já vêm com uma missão e eles se revelam por eles mesmos, tá bom? Então, aqui só lembrando essa passagem de Jeremias, né? Desde o Velho Testamento, ele falava desses falsos profetas, né? Eu não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava, eles profetizavam de suas cabeças, né? Então foi contra isso que Moisés se rebelou, porque todo mundo queria ler a sorte, né? Então Moisés ele proibiu essa comunicação com os mortos exatamente por isso, porque era algo que não acrescentava em nada, tá? Nem para você, nem para aquele médium. Então virava um grande circo, né? Um faz de conta que viu, outro faz de conta que pediu, e vira aquela coisa, né? Confusão.
Como dizia o Chico, o telefone toca de lá para cá. Então, não adianta você bater na porta, eu quero saber, não. O telefone toca de lá para cá. Então, quando há necessidade, a própria espiritualidade vai te avisar, fica tranquilo, né, Tia Cleusa? Seja através de uma cartinha que recebe do grupo mediúnico para você, entendeu? Quando você estiver pronto e tiver necessidade, isso vai acontecer. Um outro fenômeno também que é muito interessante dentre esse da emancipação da alma, sendo esse um fenômeno mais conhecido, o sonambulismo, né? Ele pode ser visto então de duas formas. A primeira é a forma humana, ou seja, o sonâmbulo, como nós conhecemos aqui, é aquela pessoa que acorda à noite e vai, né? É esse sonâmbulo que a gente conhece. E a ciência descreve isso aí como um distúrbio comportamental do sono, que ocorre uma dissociação cerebral, ou seja, uma explicação para uma coisa que acontece. Eles não sabem dizer porquê, onde, como, mas sabem que acontece que tem essa dissociação cerebral. O que é dissociação cerebral? Não é exatamente você ter o cérebro e ter o espírito. Ou seja, você desconecta do seu cérebro, né? E aí nós vamos ver um fenômeno muito interessante. Como é que uma pessoa consegue andar sem ver e não bater nas coisas? Como é que a pessoa consegue ir na janela e não cair da janela? Porque o sonâmbulo faz tudo isso. Como é que ele consegue abrir a geladeira de olho fechado e comer? E depois acordar e falar assim, eu estou com fome. Meu irmão saía na chuva e não acordava. Voltava e no outro dia a gente falava para ele, não fiz isso não. Então, que é uma prova maior exatamente da independência da nossa alma, né? Ou seja, isso aí vem comprovar exatamente o que os espíritos falam. Então, é a vida material comprovando a vida espiritual. Que o nosso corpo, na verdade, é só um instrumento. Então, você enxerga seu olho. Você enxerga. Né? No estado de sonambulismo, você enxerga. Então, é um fenômeno que todos conhecem, mas a ciência não quis ir à frente. E Kardec, ao contrário, se aproveitou. Né? Ele aproveitou desse fenômeno porque ele via que nesse fenômeno surgiam algumas pessoas que tinham uma capacidade maior. Elas, durante esse estado de transe, elas conversavam, elas informavam sobre coisas que estavam acontecendo do outro lado do mundo e assim por diante. Desvendavam crimes. Então, eles, no estado de transe, eles conseguiam falar e fazer coisas incríveis. E aí, então, Kardec se aproveitou disso exatamente para se instruir sobre esta capacidade. Tá? E aí nós vamos ver que isso não é mediunidade. Por que não é mediunidade? Olha, o Humberto está aqui. Eu vou agora lá em Jataí para ver o que está acontecendo lá no Encontro Espírita. Entrei em transe aqui um pouco. O que tem de mediúnico nisso? Nada. Quem está fazendo alguma coisa é o meu espírito. E o que é mediunidade? Mediunidade é intermediação, certo? Então você só precisa de um médium se for para ser intermediário. Nesses outros fenômenos, como nesse sonambulismo, nós vamos ver o que é então um fenômeno natural do espírito. E naturalmente tem pessoas que se desprendem mais fácil e outras que não. E Kardec então utilizou muito esse método quando foi da codificação do espiritismo. Ele fazia vários testes com as pessoas e tudo era confirmado. Então a pessoa falava assim, ó, o corpo de fulano, que morreu semana passada, que a polícia não achou, está debaixo do rio, assim, em tal lugar. Ia lá e comprovava. Então várias. E o que isso mostra para a gente? Que o nosso espírito, então, ele é esse andarilho. Toda noite ele anda e anda muito. Só que algumas pessoas, assim como tem uns que têm facilidade de dormir, outros não, uns têm capacidade de fazer isso ainda durante o dia. Ele entra em transe. Tá? Então, somente essa diferença. Mas quem está fazendo isso não é um médium. Tá? Normalmente, médiums fazem. E aí nós vamos lembrar uma história do Dr. Eurípides Barçanufo, né? Que era muito comum. Então, ele tinha esses transes totalmente aleatórios. Uma vez ele estava no colégio lá dando uma aula e de repente ele travava assim. No que ele travava, os alunos já ficavam quietinhos porque ele já sabia. Aí daqui a pouco ele volta, vocês me desculpem, mas é porque eu estava lá em Viena, não sei se é Viena, onde foi assinado
o acordo de paz que está terminando a Primeira Guerra Mundial. E ele começou a narrar, estava lá presente, fulano, ciclano, não sei o que, parará. Ele narrou o dia e a hora. Num tempo em que a comunicação levava 3 meses para chegar. Essa notícia levava 3 meses para chegar. Tá? Então, são capacidades da nossa alma em si. Tá? Então, só para a gente entender o que é mediunidade e o que é animismo. Animismo são essas capacidades que todas as nossas almas possuem. Tá? E aí, aqui alguns tipos, né, de ação. Nós vamos ver que o corpo age automaticamente, como nós falamos no sonambulismo normal. O espírito manifesta maior independência, porque realmente ele não está atrelado ao corpo. Podem surgir percepções extraordinárias, evidências, conversas com desencarnados. Né? O indivíduo demonstra conhecimentos que normalmente não possui. Aqui então, gente, muitas vezes isso acontece não porque o espírito está ouvindo outro espírito, mas porque na reencarnação passada ele tinha aquele conhecimento. Então, às vezes, uma pessoa totalmente analfabeta, né? Vocês já presenciou, mas uma pessoa totalmente analfabeta vai dar uma aula aqui sobre química, sobre física, sobre português. Por quê? Porque é uma capacidade que a alma dele já possuía. Nem por isso é mediunidade, certo? Porque a nossa alma, ela tem a sua bagagem, só não está acessível durante o nosso despertamento, enquanto a gente está usando o cérebro. Mas nesse momento, então, ela pode, então, se manifestar e mostrar alguma bagagem que nós temos. Tá? E a mediunidade, então, como nós falamos, é a ação de um espírito desencarnado, utilizando o corpo de um encarnado, né, o médium, como intermediário ou canal de comunicação. Tá? Então, no sonambulismo, nós temos esses fatos aí. Então, entenderam direitinho o sonambulismo? Tranquilo? Beleza, então. Bom, bem, esse sonambulismo, então, como nós falamos, ele é um animismo, né? Então, a própria alma que sai. E nós temos um outro tipo de passeio que nós fazemos também, que é o êxtase, né? Então, o livro dos Espíritos nos ensina que esse aí é o tipo de passeio mais gostoso, só que é o mais perigoso. Por quê? Porque ele não quer voltar. O êxtase já seria exatamente o nosso espírito ir a lugares, né, muito belos, muito puros, muito maravilhosos. E aí nós não queremos voltar. Se nas experiências de EQM, né, que a gente vê aí na internet, o pessoal vai ali, já vê um lugarzinho mais bonitinho e não quer voltar, vocês imaginam o êxtase. Então, no êxtase, a pessoa realmente vai num lugar, como um mundo espiritual, muito além da nossa frequência. E aí ela quase que se derrete, né? Então fica uma coisa muito perigosa. Então ele percebe realidades espirituais elevadas, experimenta sentimentos de paz, amor, felicidade, difíceis de traduzir em palavras, né? Então, alguns espíritos conseguem, né, enquanto encarnados, passarem por esse momento de êxtase. E aí, muitas vezes, esse êxtase pode trazer uma transformação para aquela pessoa, pode vir através de uma missão, que a partir dali ele se revela. Eu não sei se foi o caso de Buda, mas não sabemos, né? Mas então são experiências que realmente transcendem aquilo que nós conhecemos como um mero sonho, né? Mas é um sonho muito bom, excelente. Bem, gente, então, diante de tudo isso, qual a conclusão que a gente chega? Por que a doutrina espírita, então, nos trouxe esses ensinamentos? É exatamente para nos explicar, né, que todas as noites nós temos essa oportunidade de recordar, ainda que parcialmente, da nossa verdadeira natureza, que é espiritual. Essa aqui não é a vida verdadeira. Ninguém está aqui com prazer, com alegria. Não, nós estamos num mundo de provas e expiações. Então é normal, tá? Normal que você sinta cansaço, normal que você sinta desânimo às vezes, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Mas todos os dias nós temos essa bênção divina, que é o nosso descanso, o nosso refazimento no plano espiritual, tá? E o sonambulismo, né, como um fenômeno natural que é, ele nos mostra exatamente isso, não só a existência de um espírito, mas principalmente a autonomia desse espírito.
Então nós vemos, tem um filme, inclusive na Netflix, eu não vou lembrar o nome agora, é incrível a história de não sei o quê, de um indiano lá que aprendeu com esqueci o nome um dos sacerdotes deles lá, esqueci como é que é o nome, mas ele aprendeu a enxergar sem o olho, ou seja, ele fez um treinamento durante décadas, e ele então ele mandava lacrar o olho dele e andava normalmente, via. Então isso prova que é exatamente essa independência do corpo da alma. E nós vamos ter vários exemplos na Índia, a pessoa que caminha, que deita na cama de prego sem se machucar, que anda na brasa sem queimar o pé. O que é isso? É exatamente isso. A alma está fora do corpo ali. Entendeu? Então, é simplesmente, não tem nada de excepcional, é simplesmente uma realidade que eles conhecem e eles praticam a tal ponto que eles conseguem se desdobrar. Né? Mas sempre em décadas de treinamento, enfim. E por último, a emancipação da alma é uma prova da vida espiritual. Não somos um corpo e um espírito, mas um espírito momentaneamente ligado a um corpo físico. Então essa é a principal informação. Estamos aqui de passagem, tá? Vamos valorizar nosso tempo, nosso dia, porque dele depende não só a nossa vida futura, depende até nosso sono. Então, você vai reparar quando um dia de trabalho, por mais exaustivo que seja o almoço no lar de Jesus, né, que a gente faz, o dia inteiro lá e correndo para cá e cansa, chega em casa acabado. Mas você tem uma noite tão boa, você fala, nossa, mas que maravilha. Né? Então, vamos cansar o corpo no bom sentido, para que a nossa alma tenha esses momentos maravilhosos. Né? E, a partir de hoje também, espero que ninguém tenha mais dúvidas quanto à emancipação da alma. Né? Esse fenômeno que é tão comum e que muitas vezes as pessoas confundem com mediunidade. Se tiverem alguma dúvida, vamos aqui para tentar descobrir juntos, né, a resposta, tá bom? Muito obrigado a vocês. Eu me lembro de um dia, uma amiga minha chegou perto do Chico e perguntou: Chico, eu vou parar de ler, porque eu leio e não entendo nada, e não lembro de nada. Acho que isso não está valendo nada. Eu Chico falou para ela: nós temos uma caixinha aqui dentro. Então, você lendo, essa caixinha vai retendo o que você viu. Às vezes você não lembra, mas a caixinha está guardada ali. Tudo isso aí. Entendeu? Então é interessante a gente lembrar dessas coisas, né?